Garotos do Ninho passam pelo São Bernardo, estão na fase de mata-mata da Copinha. Flamengo nos Estados Unidos. Jorge de Arrascaeta faz defesa de mão trocada. Flamengo rejeita 3 propostas por jogadores nesse início de temporada. Que história é essa, PQD? Vem. Vem comigo que no caminho eu explico. Saudação rubro-negra para a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão. Vem chegando nessa manhã de domingo, dia de jogo do Flamengo no Campeonato Carioca, recheado de informações. Pedi para vocês começar a assistir, deixe o like, não são inscritos, se inscrevam, acione o sino da notificação e continue dando aquela moral, compartilhando os nossos conteúdos. Gente, é de graça. E vocês aqui ficam sempre informados sobre tudo que acontece nos bastidores do mais querido canal Paraquedista Rubro-Negro. Vamos para as informações, tem muita coisa aqui para trazer para vocês. Novidade aí, com menos de 2 meses no Flamengo, Guilherme Santos surpreende e ganha chance no Carioca. E ele disse o seguinte: estou no Flamengo desde novembro. A notícia, me pegou de surpresa. Até estava comentando com a minha mãe que eu queria muito ir. É um sonho de criança pegar um jogo do profissional. Parabéns, Guilherme, que você consiga aí ter bom êxito no time do Flamengo. Bom, seguindo aqui, o que o Flamengo ganha no ponto de vista financeiro ao fazer parte da sua pré-temporada nos Estados Unidos e disputar apenas um jogo no país, que será contra o São Paulo? Isso aí foi perguntado a Venê Casagrande. Ele disse o seguinte: nada, pelo contrário, só gasta. Porém, a nova gestão analisou a possibilidade de desistir, mas pagaria uma multa de 2,5 milhões para amenizar o prejuízo. A diretoria decidiu diminuir o tempo de permanência no país. Além disso, só viajou quem era realmente necessário. Nenhum vice-presidente embarcou e nem mesmo o novo presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Batista Obap. Então, para poder amenizar também, eles vão ficar apenas 9 dias nos Estados Unidos. Jogam no dia 19 contra o São Paulo e no mesmo dia já pegam um voo para o Brasil. Mudando aqui de assunto, Flamengo volta a vencer e avança a segunda fase da Copinha. Parabéns à garotada, venceram de 3-1, né? Aqui, na noite de sábado, ontem, dia 11, o Flamengo venceu o Sport Clube São Bernardo por 3-1 pela última rodada da fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Os gols rubro-negros foram marcados por Felipe Lima e Bill. Bill marcou 2 vezes ali. Com o resultado, o Mengão garante a classificação para a próxima fase, passando como segundo colocado, enfrentando o Red Bull Bragantino na fase de mata-mata. Red Bull Bragantino, que tem 100% de aproveitamento, venceu os seus 3 jogos, passou com 9 pontos. Bom, a equipe comandada pelo técnico Rafael Bahia foi a campo com a seguinte escalação: Caio Baroni, Gustavo, Pedro Lemos, Johnny e Germano, Luiz Alcélio, que foi o capitão, Pedro Leão e Lucas Vieira, Douglas Telles, Bill e Felipe Lima. Parabéns, garotos do Ninho, que vocês consigam também passar aí pelo Red Bull Bragantino. Seguindo aqui, Flamengo não deve contar com Juninho na pré-temporada nos Estados Unidos. A questão da logística e também documentação, como visto para entrar no país, dificultam. Departamentos jurídicos estão trabalhando na documentação para que o negócio seja concretizado. O jogador já foi comunicado pelos representantes que, a qualquer momento, viaja para o Rio de Janeiro para se apresentar ao Flamengo. Ou seja, a expectativa era que o atleta fosse anunciado oficialmente lá nos Estados Unidos, né, e participasse da pré-temporada, de uma parte da pré-temporada nos Estados Unidos. Porém, por problemas de documentação, visto para entrar nos Estados Unidos, foi decidido que, assim que concretizar a negociação, ele vem para o Rio de Janeiro, né? Bom, falar em apresentação, Fabrício Bruno foi apresentado oficialmente ontem como atleta do Cruzeiro. O Cruzeiro pagou 7 milhões de euros ao Flamengo de forma à vista, 40 e poucos milhões de reais, e ele agora é efetivamente jogador do Cruzeiro por 4 temporadas. Bom, falar em jogador que foi, Flamengo rejeita a proposta por 3 jogadores no início da temporada. Desse modo, o primeiro jogador a ter proposta rejeitada foi o Wesley. O lateral de 21 anos
foi alvo do Aston Villa, da Inglaterra, que ofereceu 15 milhões de euros, cerca de 96 milhões de reais na cotação atual. Na sequência, o Flamengo aí não aceitou a oferta do Milan, da Itália, e do Everton, da Inglaterra, que foram de 20 milhões de euros, cerca de 127 milhões de reais. Bom, essas recusas aqui do Flamengo, pelo jogador Wesley, é pelo seguinte fato: eles querem utilizar o atleta no Super Mundial de Clubes, que acontece em junho, lá nos Estados Unidos, e que o Flamengo e o garoto tem o seu valor aí aumentado no mercado. A previsão é que o Flamengo tenha de vender ele pelos valores de 25 a 30 milhões de euros. Bom, na sequência, o Flamengo rejeitou proposta por Carlinhos, o centroavante. Foi alvo do Mazatlán, do México, que ofereceu 800 mil euros, cerca de 1 milhão e 800 mil reais na cotação atual. Vale mencionar que o Vitória é outro time interessado e na última sexta-feira, dia 10, o diretor da equipe baiana confirmou o interesse em contratar o Carlinhos. Bom, a saída do Carlinhos é o seguinte: devido aí à lesão de Pedro, Carlinhos é o único centroavante de origem na equipe do Mengão no momento. Com a chegada de Juninho, teremos 2 centroavantes. Então o Flamengo já teve que ir no mercado em busca de Juninho, que é um centroavante que tem características diferentes da do Pedro. Então no momento ele não pode abrir mão de Carlinhos. Isso não quer dizer que, quando o Pedro voltar às atividades, que o Flamengo não possa negociá-lo. De momento, a não negociação de Carlinhos é porque ele é o único centroavante de origem. Inclusive, ele ainda tinha mais 18 dias ou 12 dias de punição aí. O Flamengo pagou 20 mil reais para poder liberá-lo e tê-lo à disposição no Campeonato Carioca. Bom, mais recente, o Flamengo aí teve uma terceira proposta rejeitada, que foi por Eric Pulgar. O Rennes da França apresentou uma oferta de 4 milhões e meio de euros, cerca de 27 milhões de reais na cotação atual. Mas o mais querido não aceitou. O chileno tem contrato até dezembro deste ano e sinaliza desejo de sair após o encerramento do seu vínculo. Bom, com relação à não saída de Eric Pulgar, eu não consigo entender, já que o atleta não tem o desejo de permanecer no clube, disse que não vai renovar o seu contrato no final do ano, vai sair de graça, então o Flamengo poderia conseguir aqui uma compensação financeira por ele. Isso também não significa que o Flamengo vai mantê-lo até dezembro, que é quando acaba o vínculo dele. E ele pode sair de graça ou já pode agora no meio do ano assinar um pré-contrato também. Então vamos aguardar a situação de Eric Pulgar, que continua indefinida. Bom, mudando aqui de assunto, baixa na copinha. Meia Joshua sofreu lesão no bíceps femoral de grau 2 e está fora da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O jogador está retornando ao Rio de Janeiro para dar início ao tratamento. Boa recuperação, Joshua. É um excelente jogador, né? Bom, Campeonato Carioca começou oficialmente ontem, né? E teve alguns jogos e alguns vexames aí, ó. Botafogo é derrotado e Vasco empata em estreia do Campeonato Carioca de 2025. O Campeonato Carioca começou neste sábado, dia 11, com 3 jogos que geraram a repercussão. Porque o Botafogo foi derrotado pelo Maricá, enquanto o Vasco ficou no empate diante do Nova Iguaçu, e o Flamengo estreia no estadual neste domingo, dia 12, diante do Boa Vista, em Aracaju. O Botafogo perdeu por 2-1 com um jogador a menos. Os caras estavam sacaneando aí que a equipe que enfrentou aí o Botafogo, né? O Maricá veio a nado, jogou com jogador a menos e ainda conseguiu vencer. Então eu vou trazer a classificação de momento do Campeonato Carioca. Maricá é o primeiro com 3 pontos, 1 gol de saldo. O Portuguesa do Rio de Janeiro é a segunda com 3 pontos e 1 gol de saldo. Vasco é o terceiro com 1 ponto, saldo 0. Nova Iguaçu é o quarto, 1 ponto, saldo 0. Aí vem Flamengo é o quinto, Fluminense é o sexto, sétimo Boa Vista, Madureira é o oitavo, Volta Redonda é o nono, o 10º é o Sampaio Correia. Todos esses ainda não jogaram, então não pontuaram e também não estão com ponto negativo. 11º é o Botafogo, 0 ponto e menos 1 de saldo. 12º, Bangu, que já jogou também, 0 ponto e menos 1 de saldo. Bom, vamos ver se o Flamengo consegue aí
ter um bom êxito diante do Boa Vista. É sobre eles que eu vou falar agora. Flamengo e Boa Vista, escalação e aonde assistir. Flamengo, atual campeão carioca, estreia neste domingo contra o Boa Vista. O duelo contra a equipe de Saquarema será disputado no estádio Batistão, em Aracaju, lá no Sergipe, às 16 horas, horário de Brasília. O rubro-negro será representado nas 4 primeiras rodadas por uma equipe alternativa sob o comando de Kleber dos Santos. O grupo conta com nomes das equipes de base do clube e outros do elenco profissional, como o goleiro Diogo Alves, os zagueiros Pablo e Cleiton e os atacantes Lohan e Carlinhos. O elenco principal, treinado por Felipe Luiz, está realizando uma pré-temporada nos Estados Unidos, visando a disputa da Supercopa do Brasil contra o Botafogo no dia 2 de fevereiro. Adversário desse domingo, o Boa Vista fará sua primeira partida oficial desde que o clube se tornou SAF. A equipe também vai estrear o seu novo técnico, Cláudio Zanardi, que tem passagem pela Seleção Brasileira de Base e do Palmeiras. Com 4 títulos e 2 vice-campeonatos nos últimos 6 anos, o Flamengo é a principal força do estadual na busca pelo seu 39º título. O Flamengo deve ter como principal adversário o Botafogo, atual campeão brasileiro e da Libertadores. O alvinegro não conquista o título carioca desde 2018. Vai ficar mais um ano sem conquistar. Ficha técnica desse jogo aqui. Local, estádio Batistão, em Aracaju, lá no Sergipe. Data, domingo, dia 12 de janeiro de 2024, mais conhecido como hoje, às 16 horas. Árbitro da partida, Pierri Dia dos Santos. Assistente número 1, Juan Mota Cidre. E assistente número 2, Júlio César Souza Gaudêncio. O VAR fica por conta de Rodrigo Carvalhais de Miranda. Toda a arbitragem é da Federação Paulista de Futebol. Bom, provável escalação do Flamengo: Diogo Alves, Daniel Salles, Pablo, Cleiton e Zé Wellington, Rian, Fabiano e Lohan, Thiaguinho, Carlinhos e Felipe Tereza, técnico Kleber dos Santos. Provável escalação do Boa Vista: André, Benhur, Anderson Conceição, Sheldon e Alisson Vinícius, William Oliveira, Caetano e Eric Flores, Felipe Rezende, Abner Vinícius e Gabriel Conceição, técnico Cláudio Zanardi. Vocês conhecem muito bem aqui o Eric Flores, né? Bom, agora mudando aqui de assunto, vamos falar sobre a pré-temporada do Flamengo lá nos Estados Unidos, para fechar essa matéria. Primeiro treino do Flamengo nos Estados Unidos, tem Felipe Luiz em campo e defesa de Arrascaeta, que eu vou deixar para vocês no final desse vídeo. Por um pouco mais de 2 horas depois de chegar em Gainesville, o Flamengo fez sua primeira atividade nos Estados Unidos. O time treinou no estádio Donald Disney, na Universidade da Flórida. A preparação será dividida entre o campo de futebol feminino e o estádio Ben Hill Griffin, no futebol americano. O primeiro treino foi aberto à imprensa e durou cerca de 50 minutos. A atividade começou com uma corrida à beira do campo com Felipe Luiz junto com os jogadores. Depois do aquecimento, com os tradicionais rodas de bobinho, o auxiliar Ivan Palanca orientou um trabalho dinâmico de passes, com o técnico também participando. Os jogadores tinham que sair da pressão com toques rápidos em espaços curtos. Com 6 jogadores de língua espanhola na pré-temporada, Felipe Luiz alterou as orientações entre o português e o espanhol. O diretor de futebol, José Boto, acompanhou tudo de perto. No final de treino, os jogadores treinaram finalizações, entre eles com Arrascaeta, Wesley e Nicolas de la Cruz arriscando como goleiros. O camisa 10 fez uma linda defesa de mão trocada, que eu vou deixar para vocês assistirem agora. Se liga, nação, nessa bela defesa aí de Jorginho de Arrascaeta de mão trocada. Que performance, que elasticidade. O camisa 10 da Gávea lembra até um antigo camisa 10 chamado Zico, né? É, boa comparação. É isso aí, meus queridos. Espero que tenham gostado. Chegaram até aqui, deixa aquele like esperto. Não são inscritos, se inscrevam e deem aquela moral compartilhando os nossos conteúdos. Vou deixar uma palavra aqui para vocês meditarem nesse domingo, né? Mateus 6, versículo 26. Você que está passando aí por algum problema, alguma dificuldade, não vê solução, lembre-se disso, ó. Olhai para as aves do céu, que não semeiam, não cegam, não ajuntam celeiros, e vosso Pai Celestial
as alimentam. Não tem de vós muito mais valor do que elas? Ou seja, se Deus faz tudo isso pelas aves que vivem soltas no campo, quiçá por você, que foi feita a sua imagem segundo a sua semelhança. Então acalma teu coração, acredita em Deus, que tudo vai dar certo em nome de Jesus. Sendo assim, eu fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Que Papai do Céu, em nome de Jesus, esteja abençoando cada lar aonde esse vídeo chegar. Saudações!